É comum as pessoas hoje buscarem alternativas de rendas. E nós temos, no Brasil, e eu acredito que em todos os países, muitos canais no YouTube que falam sobre como investir, como ganhar dinheiro com investimento. E algo interessante aconteceu em janeiro de 2025. Isso considerando os maiores canais de finanças do Brasil. Esses canais, se somados todos os seus inscritos, dão mais de 30 milhões de inscritos. E eles divulgaram as suas apostas, as suas previsões para o ano. As explicações eram técnicas, bem construídas e convincentes. Mas a pergunta simples é: se você lá no mês de janeiro de 2025 tivesse assistido esses vídeos deles e tivesse seguido o que a maioria deles recomendou, será que você teria ganhado mais do que a poupança? Será que você teria protegido o seu dinheiro da inflação? E o que eu quero fazer aqui não é um ataque pessoal, porque ninguém consegue prever mercado com precisão. Nós vamos olhar para o que aconteceu de fato. Será que eles acertaram? Será que você teria conseguido preservar ou aumentar o seu patrimônio, o seu dinheiro, se você tivesse seguido esses conselhos? Eu acho que é muito importante a gente responder essas perguntas. O que foi que a maioria desses canais recomendou? Sendo bem claro para você, lá nesse janeiro de 2025, 5 conselhos dominaram as recomendações deles. Primeiro, é que você devia investir em Bitcoin. Segundo, você devia investir no chamado IPCA mais longo, também em ações do Banco do Brasil, e também você devia investir no exterior, em dólar e também em ETFs. E também, como quinto conselho, é que você devia investir em fundos imobiliários baratos. Mas na prática, com o tempo, agora em 2026, qual foi o resultado que essas 5 recomendações tiveram? Primeiro, o Bitcoin, que seria a grande promessa e que vinha com a ideia de que ia proteger o seu patrimônio contra a impressão de dinheiro pelos governos. Quando um governo imprime dinheiro sem um lastro financeiro, sem algo que dê base para esse papel moeda, o que vai acontecer como consequência é a desvalorização dessa moeda e a inflação. A outra coisa que se dizia com relação ao Bitcoin é que ele seria seguro contra a desvalorização do real e também do dólar. E diziam que o Bitcoin ia subir por causa de um evento que reduz a emissão de novos Bitcoins, que é chamado de halving. E também se dizia que o Bitcoin ia ganhar muita força porque estava tendo apoio político nos Estados Unidos da América. E diziam que o Bitcoin tinha a simpatia do presidente Donald Trump. Mas vamos responder aquilo que todo mundo quer saber. O que aconteceu? Essas previsões com relação ao Bitcoin se concretizaram? A verdade é que não. O Bitcoin caiu cerca de 13% no ano. Ficou abaixo da inflação brasileira. Ou seja, acabou não protegendo contra a inflação no curto prazo. É interessante observar isso, porque antes de se fazer um juízo contra esses canais, é importante dizer que no longo prazo o Bitcoin deu lucro. Outra coisa, considerando o ano de 2025, o Bitcoin não funcionou como proteção cambial e, inclusive, perdeu para a renda fixa simples. E aí eu digo para você, isso significa que o Bitcoin acabou, que não é mais viável? A resposta é não. Mas isso confirma algo simples. O Bitcoin é como dinamite. É um ativo volátil, exige prazo longo e não é indicado para quem pode precisar do dinheiro logo ou imediatamente. Bom, mas a outra recomendação era o Tesouro IPCA mais longo. Dizia que era seguro, porém tinha um risco escondido, porque a promessa era que ele iria travar juros altos por décadas. E qual foi o problema? O problema tem a ver com o tempo também, com o prazo, porque títulos longos, eles oscilam muito antes do vencimento. Então, quem comprou e precisou vender no meio do caminho, teve perdas. A lição simples aqui é que esse investimento é excelente se você levar até o vencimento, mas é perigoso se você precisar vender antes. A outra recomendação eram ações do Banco do Brasil, e era uma das ações mais recomendadas por esses canais. A tese era que a ação estava barata, que pagava bons dividendos e que o risco político já estaria no preço, aquele risco de intervenção de governos. E dizia-se também que ele poderia subir muito mais do que cair. Inclusive, isso é o que eles chamam de assimetria positiva. Mas o que foi que aconteceu? A realidade foi muito diferente, porque nós no Brasil tivemos problemas no crédito agrícola, houve uma redução de distribuição de lucros, houve pressão política e também houve uma queda relevante nas ações. A conclusão simples aqui é que o barato não significa que não pode ficar mais barato. Ou aquele termo dos antigos,
Não há nada tão ruim que não possa piorar. E a chamada dolarização foi um erro. A maioria defendia investir fora do Brasil, com os argumentos de que o Brasil é pequeno comparado com o mercado global. Dizia que aqui no Brasil o risco fiscal é alto, ou seja, a tributação, inclusive de investimentos, pode vir a qualquer momento, pode deixar de existir, pode voltar novamente. E dizia-se que o dólar estaria fortalecido no longo prazo. Mas o que foi que ocorreu? Primeiro, o dólar caiu frente ao real. Quem comprou dólar puro perdeu o poder de compra. E quem investiu nas ações internacionais, via ETF, que é um pacote de investimentos que você compra na bolsa como se fosse uma ação, e o exemplo citado era o IVVB11, ou seja, você está, nesse caso, investindo indiretamente nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso teve um ganho muito pequeno, com muita oscilação, e nos faz fazer aquela pergunta: a dolarização foi erro? A resposta é não. Mas o momento não ajudou. E a chamada diversificação internacional é saudável. Mas o time, o tempo, isso influencia o resultado no curto prazo. E não foi o momento mais adequado para quem aplicou esse tipo de investimento. E por fim, nós tínhamos os fundos imobiliários que foram indicados por esses canais. E esses fundos, a gente pode considerar que foi a virada que não veio. A tese era muito simples, quem defendia esse investimento, que os fundos imobiliários estavam baratos. E aí eram citados exemplos, a XPML11 e a BTLG11. O que foi que aconteceu? Nesses fundos, alguns subiram poucos e outros ficaram abaixo da inflação. E também oscilaram bastante. A gente não pode considerar que foi um desastre, mas, como dito, também não foi a virada garantida. Mas diga aí, o que foi então que funcionou melhor nesse ano de 2025? As ações brasileiras amplas, como o Ibovespa, ou o mercado brasileiro como um todo, e não apenas uma empresa específica. Outro ativo que teve crescimento foi o ouro. O outro, terceiro, foi a renda fixa pós-fixada, chamado Tesouro Selic, CDBs atrelados ao CDI. E, curiosamente, quem simplesmente ficou exposto ao mercado brasileiro amplo teve resultado melhor do que muitas teses sofisticadas. Agora, é importante observar, podia ter sido o contrário. É importante observar também que o tempo ou o prazo conta nisso tudo. Se no ano de 2025 as coisas aconteceram dessa forma, pode ser que em 2026 aconteçam de um modo diferente. Não é possível se prever com tanto acerto. Uma pergunta importante aqui é: por que é que tantos erraram? Porque o mercado financeiro, ou o mercado no geral, mudou o roteiro. O dólar enfraqueceu, e as previsões é que ele se fortaleceria. Também houve entrada de capital no Brasil, isso não era muito previsto em razão da atual governabilidade do Brasil. Os juros altos aqui do Brasil favoreceram o real e as criptos não reagiram como esperado. Mas eu digo, o mercado não segue narrativa, o mercado também não obedece, não se submete e não se dobra diante de ideologias. O mercado é muito independente. Agora, uma verdade importante aqui é que a maior parte do resultado, no longo prazo, isso é importante, o longo prazo, se você quer ter resultados mais positivos, você tem que considerar a chamada alocação de ativos. Isso não tem nada a ver com aquela escolha pontual, individual de uma ação. Ou seja, explicando melhor, você tem que decidir quanto do seu dinheiro vai para cada tipo de investimento. Não é você chegar e escolher qual ação comprar. Você tem que decidir quanto vai para a renda fixa, quanto vai para ações, quanto vai para o exterior, quanto vai para imóveis e também quanto fica em caixa. Essa alocação ela vai funcionar, para você entender bem, como se fosse a estrutura de uma casa. Os ativos individuais, aquilo no que você vai aplicar, são como se fossem os móveis dessa casa. E por que é que isso é importante? Porque estudos clássicos sobre investimentos mostram que a maior parte do resultado no longo prazo vem da alocação, não da escolha pontual de ativos. Ou seja, quem distribui bem o risco tende a sobreviver melhor aos ciclos. Quem concentra demais depende de acertar, depende de sorte. E isso que eu falei, que eu aconselhei, isso pesa muito mais do que acertar a ação do ano. E se você quer saber como é que seria uma alocação equilibrada, isso vai depender de três fatores principais. O primeiro é quando você vai precisar do dinheiro. Segundo, você vai ter que considerar a sua estabilidade de renda. E você vai ter que considerar, por terceiro, a sua tolerância emocional a quedas. Mas vamos ser mais claros.
Um exemplo educativo poderia ser da seguinte forma: nós vamos considerar um perfil moderado de um investidor. O que ele faz? Para evitar perdas, ele vai aplicar 40% em renda fixa, que seria o Tesouro Selic, CDB, CDI, vai aplicar 30% em ações brasileiras amplas, e o exemplo seria o ETF do Ibovespa, vai aplicar 20% no exterior, o exemplo seria a IVV B11, e 10% em ativos de proteção, no ouro, na prata, caixa particular, de alguma forma. Agora, deixa eu dizer de forma bem honesta, isso é apenas um exemplo didático, não é uma recomendação individual. Porque é importante dizer que você tem que considerar todas as possibilidades. E tem que saber que você vai conviver com o risco todos os dias. Mas não é impossível você ter resultados positivos. Mas geralmente, qual é o erro mais comum de quem começa ou de quem quer começar a investir? Primeiro, é fazer isso sem responder algumas perguntas importantes. A primeira delas, eu já fiz aqui, é: quando eu vou precisar desse dinheiro? Sem essa resposta, qualquer recomendação vai virar aposta. Outra coisa importante: se você tem menos de 100 mil reais, você tem que considerar algumas prioridades. A primeira, você tem que aumentar a renda. Segundo, você tem que organizar o seu orçamento. Terceiro, você tem que criar uma reserva de emergência. E quarto, você tem que aprender. Aprender tudo o que você puder. E nisso você deve considerar tempo. E quando eu falo tempo, são alguns anos. Nesse estágio, no seu começo, você tem que considerar que o aporte financeiro pesa muito mais do que performance. E agora, se você já tem mais capital e já resolveu suas dívidas, sua vida financeira pessoal, então faz sentido você diversificar os investimentos que você vai fazer. Diversificar de verdade. Aprender a controlar o risco e pensar em estratégia de longo prazo. Não seja imediatista. Em todo caso, 2025 passou, nos trouxe algumas lições. Primeiro, os canais que aconselharam esses investimentos, que não trouxeram rendimento, nos ensinam que consenso não garante lucro. Ensina que mesmo na diversificação, porque os conselhos que foram dados, eles foram diversificados, de investimentos diversificados. Mas só a diversificação não elimina risco. Ajuda, mas não elimina risco. Outra lição que fica aqui é que os ativos voláteis exigem prazo. As criptos, ETFs, fundos imobiliários, ações exigem prazo. Outra lição que fica é que estratégia vale mais do que previsão. E o mais importante de todos é que educação financeira é contínua. Portanto, se aprofunde, conheça bem sobre esse tema. Entenda também que o mercado é imprevisível. O investidor sábio não tenta adivinhar tudo. Ele vai construir uma estrutura que aguente qualquer cenário. E entenda, investir não é um evento. Investir é um processo. Eu espero que tenha contribuído com a sua esperança financeira. Espero que você cresça financeiramente. Dê um like, se inscreva nesse canal, mande esse vídeo para aquela pessoa que está endividada ou que está pensando em começar a entrar no mercado financeiro para investir. Um abraço.